participantes e todos que estão nos assistindo. Vamos conhecer os resultados acumulados Reg-Replan no terceiro trimestre de 2022. Esse vídeo aborda o desempenho das modalidades saudada e não saudada. O presidente Gilson Santana vai apresentar os principais destaques e o diretor Samuel Crespi vai explicar os movimentos mais relevantes na carteira de investimentos do plano. A sua interação é muito importante. Deixe um comentário ou sugestão nas nossas redes sociais e acompanhe os outros vídeos da playlist de resultados do terceiro trimestre. Então, vamos começar! Olá, vamos falar agora dos resultados do Reg-Replan referentes ao terceiro trimestre de 2022. É um trimestre que vem recuperando o que foi o resultado até o segundo trimestre de 2022, basicamente em razão da recuperação de renda variável neste período. A gente traz aqui os números, os grandes números deste plano. Como a gente sabe, o plano ele tem duas, a gente chama de submassas, uma parcela saudada e outra parcela de não saudados. Então, a gente costuma trazer essa distinção, essa separação em números também. Então, a rentabilidade da parcela saudada foi da ordem de 8,77% neste período até o terceiro trimestre de 2022. Os recursos garantidores, comparando trimestre contra trimestre, têm um crescimento de aproximadamente 6%, alcançando 55,44 bilhões de reais. O déficit neste período é um déficit de 62 milhões de reais, é uma melhora comparativa com o fechamento do segundo trimestre do exercício. Como a gente viu, o segundo trimestre foi um trimestre bem difícil, esse já é um trimestre que tem uma recuperação, um resultado melhor do que foi o do segundo trimestre do ano. Somos dentro da parcela saudada 54 mil, pouco mais de 54.500 pessoas, entre aposentados, ativos e pensionistas. É pago um benefício médio da ordem de R$ 7.748 para cada um dos participantes. A gente está falando em benefício médio. Na parcela do não saudado, a gente tem um resultado superavitário de mais de 1.370 bilhões de reais no período, basicamente decorrente do ajuste que foi feito no plano no primeiro trimestre para atendimento àquela resolução, a CGPAR 25. A rentabilidade foi de 8,45% no período. A evolução dos recursos garantidores, trimestre contra trimestre, chega a 6,600 milhões de reais, 6.600 milhões de reais de recursos garantidores da parcela não saudada, que tem aí pouco mais de quase 5.700 pessoas vinculadas a essa parte não saudada. A média de benefício é da ordem de R$ 6.627. Na evolução dos recursos garantidores, que a gente já falou, a gente tem um crescimento dos recursos garantidores em cada uma dessas parcelas, tanto a parcela saudada quanto a não saudada. E a gente tem, então, um resultado no período que superou a meta atuarial. A meta atuarial, que era de 7,82 para este terceiro trimestre. Na parcela saudada, o desempenho foi um pouco melhor, de 8,77, e na parcela não saudada, um desempenho de 8,45, superando a meta atuarial do período, em que pese ainda ter ficado neste período ligeiramente abaixo do que foi o CDI para o período. A gente tem no comparativo das grandes classes de investimento, a gente vê o destaque basicamente para a renda fixa trazendo um resultado positivo, de modo que a estratégia capturou essa evolução de renda fixa para melhor remuneração, digamos assim, dos nossos ativos. A renda variável recupera relativamente ao segundo trimestre do ano, com valores acima de 4% no trimestre. E a gente tem aqui também a parte de outros investimentos, que é a linha onde a gente contabiliza o recebimento do precatório, que a gente já divulgou, já mencionou, do acordo que foi feito para recebimento daquelas OFND. A OFND, a gente teve um acordo que foi feito por vários fundos de pensão com o Tesouro Nacional, e a gente então teve os nossos precatórios emitidos. Basicamente, este plano, Reg-Replan saudado e não saudado, é quem é o receptor da maior parcela dos recursos. Então a gente tem aqui a contabilização desse valor, além de ter também nesta linha de contabilização deste valor o acordo de leniência do qual a gente é beneficiário
em razão do que foi firmado lá atrás, acordo de leniência, que reconheceu valores em favor da fundação. Os investimentos imobiliários com um resultado acima de 4,5% nos 2 subgrupos e as operações com participantes também performando acima do que a gente tem de expectativa da meta atuarial para o período. Quando a gente traz isso agora para os grandes números do plano de benefício, a gente vê uma situação patrimonial mais confortável na parcela não saldada, que a gente tem o superávit registrado e também já a destinação ocorrida no primeiro trimestre do ano. Após o ajuste de precificação, a gente tem um equilíbrio técnico ajustado de quase 80 milhões de reais positivo dentro do não saldado no fechamento do trimestre. Quando a gente olha para o saldado, a gente ainda tem um resultado no exercício negativo de pouco mais de 62 milhões de reais e após o ajuste de precificação, a gente chega a um resultado ainda negativo de acumulado até o terceiro trimestre do ano de pouco mais de 2 bilhões e 400. Os 2 planos, como a gente sabe, carregam ainda um déficit que está em equacionamento, da ordem de 20 bilhões, pouco mais de 20 bilhões na parcela saldada e pouco mais de 670 milhões de reais na parcela não saldada. Esses valores também a gente sabe são revistos a cada fechamento de demonstração atuarial, que ao final de cada exercício é feita uma nova avaliação. Então, essa é a síntese que a gente tem de resultados. É uma recuperação em relação ao fechamento do primeiro semestre, o segundo trimestre do ano, e é algo que ameniza aquela situação que a gente viu de grande dificuldade que aconteceu em termos de resultados no segundo trimestre do ano. Eram essas informações que a gente tinha a trazer para vocês. Mais detalhes, por favor, acompanhe no nosso site e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Dando sequência à nossa apresentação, eu vou trazer aqui os principais pontos da carteira de investimento para o Reg Replan e o que aconteceu de importante nesse trimestre. A gente gosta de enfatizar, né, a gente vem fazendo isso em todas as apresentações, a variação da nossa carteira do terceiro trimestre de 2021, que ela tinha 52% renda fixa, 31% renda variável, para como que ela fechou esse trimestre, né? A gente teve uma redução significativa da parcela de renda variável, uma redução importante. Alguns participantes até perguntam por que a gente não saiu completamente de renda variável. Nós somos muito grandes, né? A gente tem que aproveitar algumas janelas de oportunidade do mercado e fazer esse investimento de forma paulatina. A gente vê um horizonte de sair principalmente da renda variável indexada, que é o fundo que simplesmente segue o índice de bolsa, nos próximos 5 anos. Então, o planejamento de saída de uma carteira desse tamanho é um planejamento de longo prazo. Mas a gente conseguiu aproveitar algumas boas janelas, tanto no final do ano passado, quanto principalmente no primeiro trimestre desse ano, e aí a gente reduziu de 31,9% para 21,8% a parcela de renda variável e aproveitou isso para aumentar bem a parcela de renda fixa, né? Principalmente porque o título público tem pago juros altos, né? Um prêmio alto acima das nossas metas atuariais. Esse é outro ponto também, a gente não consegue sair de renda variável totalmente, eu preciso dessa combinação, né? Eu preciso que o título, que a bolsa tenha performado bem ao mesmo tempo que o título público esteja pagando acima do atuarial. Aí eu consigo fazer esse trade-off, né? Essa troca adequadamente. Eu falei antes do saldado, o não saldado, movimento muito parecido, né? A gente sai de 33,9 para 24,7, a carteira de renda variável, e 53,2 para 62,6 a carteira de renda fixa. Lembrando de que renda fixa a gente está falando de título público e crédito, né? Não só renda fixa. Aqui a gente consegue abrir um pouquinho mais como é que está essa carteira. Então, trazendo os destaques, né? Para a renda fixa, a gente continua, né, aproveitando os momentos de liquidez para reforçar a carteira de título público. Então, as entradas de juros ou próprio dividendos de empresa a gente tem direcionado para a renda fixa, aproveitando a janela de oportunidade da NTN-B para reduzir risco de carteira. É muito importante assim a gente ter uma parcela maior de investimentos conservadores num plano maduro como é o Reg Replan. Para a renda variável, qual que é o destaque?
O destaque é que o IBRX ele bateu 4,43%, a nossa gestão bateu 5,69%, então a gente tem conseguido performar acima do índice, né, ter um resultado acima do índice. No nosso fundo de gestão própria, né, fundo ativo, a gente conseguiu um resultado 4,37 pontos percentuais acima do IBRX, então quase o dobro do retorno do IBRX. Esse é um retorno importante também. A gente vem falando, né, que esse retorno de 2% a mais num fundo de longo prazo faz muita diferença. Parece pouco no início, mas quando a gente coloca isso num longo prazo faz muita diferença no nosso resultado. E a migração, esse é um ponto importante, a gente vem falando com os participantes, muitos questionam sobre a nossa gestão indexada. A gestão indexada é aquela que você segue um índice, compra todos os papéis do índice, é o que os participantes conhecem como FII Alvorada, né? Ela é organizada, essa estratégia ela é organizada dentro do FII Alvorada, que é uma gestão passiva, eu simplesmente compro todos os papéis do índice. A gente tem reduzindo a renda variável principalmente nesse fundo, ou seja, reduzindo também a nossa parcela de gestão passiva e aumentando a nossa parcela de gestão ativa. A gestão ativa é aquela que eu realmente faço a escolha, eu faço uma análise e faço escolha do papel que eu estou comprando. Aqui para finalizar, né, o nosso resultado de carteira, como que fecha a carteira, né? O patrimônio líquido do Reg Replan, não, o patrimônio de ativos líquidos, né, a gente está falando assim, excluído imóveis, participações ilíquidas, operações com participantes e outros, a gente tem uma distribuição aí de 64% títulos públicos, então daquilo que a gente tem mais mobilidade, a grande parcela, quase 2/3 já é título público. 4,5% em ativos líquidos, a gente está permitindo, né, dada a alta da Selic, manter um pouco mais de liquidez no plano, até para usar essa liquidez no futuro, quando o mercado dá uma acalmada para fazer uma melhor escolha de ativos. 8,4% dessa carteira é crédito. O crédito também, ele dá 1,5% acima do título público na média, né? E esse 1,5% por ano, todos os anos, faz muita diferença no nosso resultado. E 22,6% de renda variável líquida. Trazer aqui alguns dos principais pontos de dúvida dos participantes, né? Se fala muito da nossa gestão de renda variável. Tem que lembrar que toda gestão de renda variável, você faz a diversificação da renda variável para evitar que efeitos específicos de resultado de companhias individuais afetem muito o resultado final, né, da FUNCEF, ou da carteira da FUNCEF, mas no fim das contas a carteira ela vai seguir e vai sempre estar muito próximo do Ibovespa ou do IBRX, os dois índices andam muito próximos. O que aconteceu? A gente começa o ano com uma bolsa aí a 105 mil pontos, né, usando a linguagem que a gente usa, ela passou os 120 mil pontos no primeiro trimestre, ao final do primeiro trimestre aí de 2022. Foi nesse período que a gente aproveitou para fazer a maior parcela da redução de renda variável, então nesse momento de alta a gente aproveitou para saiu bem de renda variável para comprar título público. Depois a gente teve uma queda, principalmente por questões de cenário externo, né? O aumento da inflação nos países desenvolvidos, Estados Unidos e Europa, trouxe uma volatilidade muito grande para os ativos de risco, né? Lembrando que fora do título público todos os outros ativos eles têm um grau maior ou menor de risco, e a bolsa ela cai para um nível abaixo dos 98 mil pontos. Foi aquele final de balanço de junho que a gente mostrou um resultado muito ruim. Aí a gente termina setembro aí com uma boa recuperação, a recuperação foi quase 10%, aí foi mais de 10% dentro desse trimestre. Outubro a gente tem um mês muito bom, ele finaliza com um resultado ainda superior, só que agora no início de novembro a gente teve ainda uma nova pressão de mercado, um novo momento de volatilidade e queda, nem próximo do que aconteceu em junho, né? A gente pode ver pelo gráfico que
ele está bem mais confortável do que aconteceu em junho, mas foi muito importante a gente ter feito esse desinvestimento aqui no primeiro trimestre para que a gente passasse meses um pouco mais tranquilos dentro desse cenário de volatilidade de bolsa. A gente olha para o horizonte de 5 anos sair de bolsa, principalmente da gestão indexada, né? Mas, de novo, é um planejamento longo e aproveitando 2 momentos. Primeiro, quando eu tenho esses picos, que a gente está vendo aqui no primeiro trimestre, mas esse pico ele tem que acontecer também em momentos que eu tenho uma boa oportunidade de ir para outro ativo. Então, por que a gente saiu bastante no primeiro trimestre? Porque eu conseguia vender bolsa e comprar título público a uma taxa atrativa. Esses são os melhores momentos para a gente fazer as reduções de exposição de renda variável. Então o pessoal fala, por que não compra mais título público? Gente, a gente está comprando muito título público, né? A gente investiu aí para o Reg Replan 4,1 bi, sempre, e isso é uma outra preocupação que a gente tem e tem que externar para vocês. Às vezes os participantes falam, tal papel está muito bom, por que não compra? Eu não posso comprar só o papel muito longo, né? Eu preciso comprar de acordo com o nosso fluxo de necessidade, porque o Reg Replan tem que pagar o benefício todo mês e a gente tem que casar a aquisição desses títulos com o pagamento de benefício. Então a gente compra em diferentes taxas e diferentes prazos, geralmente conforme o prazo você tem taxas diferentes, mas a gente busca fazer esse casamento do ativo e passivo, é algo fundamental para que a carteira fique tranquila, né? Para que a carteira da FUNCEF seja uma carteira tranquila. E aqui só destacando de novo, né? Que a gente tem 64% quando a gente soma a carteira de título público, os títulos de longo prazo, mais uma B5, que são os títulos de menos de 5 anos que a gente tem na carteira aí também. Uma estratégia desses títulos, a nossa taxa média da carteira de títulos públicos está aí IPCA mais 5,94 contra uma meta de IPCA mais 4,5, ou seja, esse movimento está realmente nos ajudando a ter mais tranquilidade no resultado nos anos que virão. A gente finaliza por aqui, lembrando que a diretoria de investimentos ela está à disposição para esclarecer as principais dúvidas dos participantes, a FUNCEF, a diretoria de investimento, e orientando que cada vez mais vocês busquem essas informações oficiais, lembrando que as informações prestadas pela FUNCEF elas sempre passam, né, pelo crivo da nossa área de controle, e para evitar que a desinformação nos cause preocupações ainda maiores, né? A gente sabe que o Reg Replan ele tem déficit, a gente sabe que mensalmente há um desconto no benefício do participante, isso é muito ruim, né? Participante assistido, isso é muito ruim. E às vezes o participante pergunta por que a carteira, né? Quando a gente olha a carteira, se vocês assistirem a apresentação do novo plano e do REB, principalmente da parcela BD, vocês vão ver que lá a parcela que já está pagando benefício, ela não tem risco, né? Ela só tem ativos, títulos públicos, 90% a 95% da carteira é títulos públicos. A gente consegue fazer essa carteira mais conservadora para o REB e para o novo plano justamente porque eles não têm ativos e líquidos que não performam o atuarial, como existem na carteira do soldado. Então a gente tem uma parcela de imóveis que não tem perspectivas de atingir o atuarial no médio prazo, a gente tem uma parcela de outros ativos e líquidos também que tem dificuldade em atingir o atuarial, então a gente acaba tendo que trazer mais ativos de risco para o plano, aí somado-se também a déficits passados, né? Infelizmente a gente tem que correr um pouco mais de risco, e quando a gente corre um pouco mais de risco, no longo prazo a gente tem um retorno maior, mas a gente tem em alguns anos um pouco mais de volatilidade. Isso é característico de uma carteira que tem renda variável, que tem outros ativos com um pouco mais de risco. Quando eu falo risco, só lembrando, né, qualquer ativo que não seja o título público, ele tem algum nível de risco maior ou menor. A gente busca fazer uma gestão com o mínimo de risco possível, mas a gente precisa buscar um resultado um pouquinho maior para cobrir os déficits passados. A gente fica por aqui. Muito obrigado pela atenção de vocês. Esses foram os resultados do terceiro trimestre do Reg Replan. Para você que ficou com a gente até o final, muito obrigada. Deixe seus comentários, dúvidas ou sugestões no vídeo ou entre em contato com a gente pelos canais de relacionamento da FUNCEF.
Obrigada e até a próxima!